Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos de Blumenau, eu ocupo essa tribuna com o compromisso de prestar contas à população e esclarecer com responsabilidade e muita serenidade os fatos que envolvem a chamada CPI do esgoto. Assinei esse requerimento com a consciência tranquila. Quem não deve, não teme. E a base do governo, que represento nesta casa, sendo seu líder, não tem nada a esconder. Somos transparentes, abertos ao diálogo e defensores de uma fiscalização responsável e séria. Mas precisamos pôr os pingos nos is. O contrato de concessão com a empresa BRK Ambiental foi firmado em 2010, com promessas ambiciosas de universalização do esgoto até o ano passado, até 2024. A realidade, como sabemos, é totalmente diferente daquela que se propôs aquele primeiro contrato assinado em 2010. Temos apenas, em 2025, 48,2% de cobertura, segundo a própria AGI. Uma defasagem que dura há mais de uma década, com 5 aditivos no contrato inicial. O último deles, o 5º aditivo, que é o que gerou toda essa polêmica, toda essa discussão recente, com razão, e aqui eu faço a questão de esclarecer que, apesar de ele ter sido assinado pela presente gestão, pela gestão atual, esse aditivo foi inteiramente construído, negociado e deixado pronto pela gestão anterior, no ano de 2022. A atual administração apenas o recebeu, com um processo já em andamento, em fase final, com prazos vencidos, redes não entregues e uma concessão em estado crítico. Ainda assim, mesmo sem ser responsável pela formulação desse aditivo, o atual governo teve a coragem de não empurrar o problema para debaixo do tapete. Tomou a decisão em seguir os trâmites legais técnicos respaldados pelos pareceres da AGI e por audiências públicas que foram feitas anteriormente. Mesmo assim, não se furtou de levar esse contrato, esse aditivo, melhor dizendo, à discussão, com o intuito de rever essa questão, que não foi feita pela gestão passada. Aliás, a própria AGI autorizou esse reajuste na tarifa, após um estudo técnico e debate público. E o judiciário reconheceu isso. O juiz da terceira vara da Fazenda Pública negou a liminar contra o reajuste e foi claro. Não há indícios de ilegalidade e os atos administrativos da agência têm presunção de legitimidade. Dito isso, cabe a seguinte pergunta. Cabe os questionamentos. Por que só agora se fala em CPI? Porque enquanto esse aditivo tramitava, nenhum pedido de investigação foi feito. Nenhuma denúncia formal, nenhuma manifestação pública de qualquer entidade de forma contundente foi realizado. É um questionamento justo também. É aqui que os fatos começam a se misturar com as intenções. 2 vereadores que subscrevem esse requerimento da CPI, há poucas semanas rejeitaram outra, justificando que o tema, naquele caso a merenda, já estava judicializado. Agora assinam uma CPI cujo objeto tramita na Justiça e no Tribunal de Contas. Mas não estou aqui para acusar esses vereadores. Não, a incoerência nesse caso não parece ser diretamente vinda deles, mas daqueles que, de fora desta casa, têm tentado direcionar os seus mandatos. É público e notório que há uma pressão política vinda de ex-candidatos para implementar um 3º turno, melhor dizendo, um 2º turno. Nomes que não conseguiram conquistar a legitimidade nas urnas e que agora tentam compensar isso no grito, tentam compensar isso na implementação de narrativa.
através de influência partidária, da imposição de discursos e da tentativa de transformar esta Câmara em instrumento de revanche eleitoral. A verdade é que algumas decisões parecem não estar sendo tomadas de dentro dos nossos gabinetes, de dentro dos gabinetes desta casa, mas de fora deles, em reuniões de diretórios, em rodas de estratégia eleitoral e conversas que têm muito pouco a ver com os interesses reais dessa cidade. Vimos também um parlamentar assinar o requerimento da CPI logo após ter a sua liminar indeferida, negada pela Justiça. A decisão judicial saiu de manhã e à tarde já havia essa assinatura. Aí vai o questionamento aqui para vocês. Isso é fiscalização ou se trata de uma tática? Senhoras e senhores, Blumenau está cansada de ver narrativas ganharem mais espaço do que os fatos. Estamos fadigados de ver palanque sendo montado em cima de problemas que são antigos dessa cidade e que agora servem de vitrine para projetos de poder. CPI não pode ser palco eleitoral. CPI é coisa séria. E deixo mais uma vez claro, se o objetivo for apurar de forma técnica, com seriedade, tem aqui um apoiador. Agora, se o objetivo for ganhar as manchetes dos jornais, alimentar uma disputa interna partidária que não tem nada a ver com as discussões que são tratadas aqui nesta casa, ou fabricar palanque político para tentar ressuscitar candidatos que foram 3 vezes derrotados para 2026, o povo de Blumenau saberá julgar. Nós, da base desse governo, estamos firmes. Fomos coerentes ontem e continuamos sendo coerentes hoje. Enquanto alguns ainda decidem o que vão fazer de acordo com a conveniência do momento, nós seguimos trabalhando com responsabilidade, com a verdade e com os pés no chão. Destaco cedo a parte ao vereador. Com autorização do orador, concedido a parte ao vereador Jean Volpato. Vereador Flavinho, primeiro eu gostaria de corroborar e concordar com Vossa Excelência em relação à incoerência do Partido Novo. Então, eu acrescento a sua fala, já falei isso na nossa fala, mas acredito também que eu não estou entendendo muito a fala de Vossa Excelência, porque o governo, Vossa Excelência está criticando a CPI, mas o governo liberou a base para assinar a CPI. O governo é a favor ou o governo é contra a CPI? Porque não me ficou muito claro na fala de Vossa Excelência nesse dia. Outra questão também que eu acredito que é preciso também ter uma coerência do próprio governo em relação ao aditivo, porque dizer que exclusivamente foi um fato que foi assinado passado, então Vossa Excelência traz aqui algo muito grave, que é a confissão de um crime de responsabilidade, que o governo teria assinado um aditivo que não concorda, né? Justamente porque ele fez uma manifestação para o TCE e o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do Essa questão é mantendo a coerência, diferente do governo federal que tenta barrar uma CPI para investigar o roubo que aconteceu dos aposentados. Esse governo não teme para que a CPI possa investigar possíveis irregularidades desse contrato que a sua ação já foi indeferida liminar. Cedo a parte ao vereador Gilson. Concedido a parte ao vereador Gilson e na sequência, a vereadora Adriana. Vereador, eu também não consigo entender muito essa questão do atual governo. Aqui eu não faço parte de diretório, nem de conversas de partidos que perderam ou não. Eu sempre tratei isso com muita seriedade, desde o primeiro momento, quando fiz a denúncia lá no Ministério Público, que eu entendo que realmente foi um aumento abusivo, está sendo, o povo está sentindo. Mas aí eu quero também entender, numa reunião que eu estive lá na CIB, e tem como testemunha empresários, perguntei para o Paulo Costa, perguntando se este novo governo, que diz que caiu no colo essa assinatura, poderia ter feito algo, porque o próprio Paulo Costa estava no governo Napoleão, estava no governo do Mário e jogou isso para frente, inclusive estava no governo quando foi feito lá em setembro e não foi colocado a assinatura naquele momento, porque tinha a eleição e sabia que isso daria um revés muito grande na atual administração, ficou
por isso mesmo. Então eu quero saber se de fato ele tem razão, o presidente da Agir, o coordenador da Agir, quando este governo poderia ter feito algo e não precisaria ter assinado nesse primeiro momento. Vereador Flavinho, queria também dar minha contribuição na sua fala. O governo federal não tem nada a ver com o problema do esgoto em Blumenau. E nem o INSS, que começou a corrupção lá no seu governo, do seu ex-presidente inelegível. O foco aqui é o esgoto, é a BRK. É isso que está fedendo mal, está catingando e está caindo nas costas do povo da nossa cidade, que vai ter que pagar algo totalmente absurdo. Principalmente, e repito, essa história do limpa-fossa. Não existe isso. 364 dias do ano vai para qualquer lugar. E um dia do ano o caminhão vai lá coletar o negócio na fossa do cidadão. Isso de quem tem a fossa, que muitos bairros, muitas famílias, muitos locais nem tem, né, esse serviço infelizmente, implantado. Então, assim, quem deu o reajuste abusivo de 16%, quem está implantando o tal do limpa-fossa obrigatório para o povo pagar para a BRK é a atual gestão. Não tem outra conversa fiada aqui nesta casa, e por isso a necessidade dessa CPI, a necessidade dos nossos encaminhamentos já feitos ao Ministério Público, ao Judiciário, ao Tribunal de Contas. O povo de Blumenau merece respostas. Tem nada a ver. Lula, o PT, não tem nada a ver com o esgoto que está fedendo aqui em Blumenau e nessa gestão, e com o apoio do atual. Presidente, mais um minuto só para finalizar minha fala, por favor. Bebidas à parte, mais um minuto ao vereador. Eu não sei se às vezes eu falo para as paredes, a questão do governo federal, eu só comparei que aqui tem coerência, aqui quer apurar e ver todas as possíveis ilações que estão sendo realizadas sobre esse contrato. Um governo que assinou esse aditivo de forma obrigatória, não tinha possibilidade de discussão, ele já estava pronto, só restando o último ato, que era a sua assinatura, na gaveta, desde 2022. Então é isso que a gente vai apurar. Conversei também com o prefeito Egídio, não teme nada essa CPI e seremos aí apoiadores se for para realmente apurar as irregularidades de forma responsável, de caráter técnico e não mais um palanque eleitoral.